Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai puxar a cortina, ou melhor, a lona, de uma das tradições populares mais queridas que existem, o circo de bairro. Mas olha, essa não é a história de um circo qualquer, não. É a história do Circo Sabonete, uma verdadeira saga de família, de amor, de muita resiliência, contada pela vida da Ana e do palhaço Sabonete. Então, vamos juntos conhecer essa história? Bom, para a gente entender bem essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina só o bairro do Portão, lá nos anos 90. Não tinha internet, nem essa infinidade de distrações que a gente tem hoje. E aí, de repente, aparecia uma placa: O circo vai chegar. Essa frase simples, como a gente vê aqui, criava um agito, uma expectativa que tomava conta do bairro inteiro. Era um acontecimento, sabe? Quebrava a rotina e trazia uma promessa de magia. E foi justamente nesse clima, nessa empolgação toda, que a chegada do Circo Sabonete lá no Portão acabou marcando o início de algo muito maior do que só uma temporada de shows. Foi ali que começou uma história de amor que ia durar uma vida inteira. E que história, hein? A Ana, uma moça ali do bairro mesmo, conhece o Sabonete, que era o palhaço e o dono do circo, num lugar super comum, um ponto de ônibus. E a conexão foi, pá, imediata. O circo, que ia ficar só umas 2 semanas, acabou ficando por 2 meses. Foi tempo suficiente para esse romance começar de verdade. E aí, quando chegou a hora de o circo ir embora, a Ana tomou uma decisão que mudou a vida dela para sempre. Uma decisão que manteve os dois juntos por 34 anos. Agora, o mais incrível desse momento é a simplicidade e a força dele. Pensa na cena. O último dia, a equipe toda desmontando a lona, se preparando para partir, e a Ana aparece com uma sacola na mão. O Sabonete perguntou: Ué, onde você vai? E a resposta dela foi essa, curta e grossa: Eu vou com vocês. Naquele momento, ela não estava só entrando para um circo. Ela estava escolhendo uma vida nova, uma família nova, tudo. Mas como é que era essa vida na prática? O que acontecia quando as luzes do picadeiro se apagavam e o público ia embora? É isso que a gente vai ver agora. A rotina, a realidade por trás de toda a mágica do espetáculo. Olha, a vida no circo era, acima de tudo, muito trabalho e disciplina. O dia começava um pouco mais tarde, tipo umas 9h30 da manhã, né? Para recuperar a energia do show da noite anterior. Mas logo depois, às 10, o carro de som já saía para rodar a propaganda pela cidade, que era fundamental para chamar o público. A tarde inteira era mais divulgação, e lá pelas 5 da tarde começava a preparação para o espetáculo. Era uma engrenagem que realmente não parava nunca. E essa engrenagem toda só funcionava por causa de uma parceria perfeita. De um lado, você tinha o Sabonete. Ele era o artista, a quarta geração de palhaços da família, o coração do espetáculo, o líder. Do outro lado, a Ana. Ela era a base de tudo. Cuidava da casa, da comida, dos figurinos e de noite ainda ia vender pipoca e maçã no amor na porta. Ou seja, um segurava a arte e o outro segurava a vida que fazia a arte ser possível. Uma dupla e tanto. E qual era o resultado de tanto esforço? Bom, era 1h30 de pura magia. O espetáculo era dividido em 2 partes. Na primeira, vinham os números clássicos: o palhaço, claro, o equilibrista no rola-rola e o impressionante engolidor de fogo. Já na segunda parte, era a vez de uma peça de comédia, um teatrinho mesmo, para garantir a gargalhada de todo mundo. Era entretenimento na sua forma mais pura, mais direta. Claro que essa vida de estrada, que pra gente parece tão livre, tão poética, também tinha os seus desafios enormes. Nem tudo eram flores. Havia momentos de muita dificuldade, que testavam a força e a paixão dessa família de verdade. E as dificuldades, olha, eram constantes. Pensa só, temporais violentos que derrubavam a lona inteira. Chuva de granizo que rasgava o tecido que era o teto e a casa deles. E claro, a instabilidade financeira. Muitas vezes, para mudar de uma cidade para outra, eles tinham que alugar um caminhão fiado, sabe? Na base da confiança, deixando alguma coisa empenhada como garantia. Era uma luta diária, contra a natureza e contra a incerteza. Então fica a pergunta, por que continuar com tudo isso? A resposta está aqui, nessa frase. O retorno não era só o dinheiro, longe disso. Era o carinho do público. A chegada deles era uma festa, mas a despedida, a despedida era cheia de emoção. Eles criavam laços tão fortes que as pessoas, principalmente as crianças, choravam quando eles iam embora. Essa conexão era a maior recompensa de todas. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse afeto, teve um momento que foi inesquecível para eles. Foi em Jacareí. O padre da cidade, o padre Bentinho, organizou uma homenagem incrível.
Ele celebrou uma missa inteira dentro da lona do circo, com a comunidade toda presente. Imagina só. Foi um gesto de aceitação, de carinho, que marcou a vida deles para sempre. E depois de tantos e tantos anos na estrada, o que fica? Bom, a gente entra agora na parte final dessa nossa conversa para refletir um pouco sobre o legado do Circo Sabonete e também sobre os desafios que essa tradição enfrenta hoje em dia. O mundo mudou, né? E a arte do circo também. Na visão do Sabonete, existe uma diferença bem grande entre a velha guarda e os artistas de hoje. O cerco tradicional, o dele, exigia um compromisso total. Tinha que montar toda a estrutura, viver na estrada, criar um espetáculo inteiro. Hoje, para ele, muitos artistas de rua que são muito talentosos acabam optando por uma coisa mais pontual, ali no farol, que pode até dar mais dinheiro e exige muito menos estrutura. São dois mundos bem diferentes. E para a gente entender essa visão dele, a gente precisa entender o que significa essa identidade de nascido no circo. Não é só uma profissão, é quem a pessoa é. A vida inteira acontece na estrada. Como o próprio Sabonete diz, a família nasce onde o circo está, vive onde o circo está, e se alguém morre, é enterrado onde o circo estiver. O lar não é um endereço, o lar é o caminho. Só que manter essa identidade viva está cada vez mais difícil. O interesse dos jovens hoje é muito pouco, né? A concorrência com o celular, com a tecnologia, é enorme. E além disso, ainda existe aquele preconceito antigo dos pais que morrem de medo que os filhos se apaixonem por essa vida e fujam com o circo. Então, passar essa arte para frente, para a próxima geração, se tornou o maior desafio de todos. Mas apesar de todas as dificuldades, das tempestades, da falta de grana, dos desafios de hoje, a convicção deles permanece intacta. E essa frase que eles disseram resume tudo. É a prova de uma vida sem nenhum arrependimento. Uma vida que foi escolhida e foi vivida intensamente, com todas as alegrias e todas as dores. É uma declaração de amor, não só um pelo outro, mas pela vida que eles construíram juntos debaixo daquela lona. E assim que a história deles nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A trajetória do Circo Sabonete é muito mais do que só uma memória pessoal. É o retrato de uma cultura inteira que está desaparecendo aos poucos. Então a pergunta que fica no ar é: o que a gente perde, como comunidade, como sociedade, quando uma tradição tão genuína, tão próxima das pessoas, como o pequeno circo de bairro, simplesmente some? Fica aí a reflexão.